Muito bom dia, que bom estar nessa terça-feira com você de casa. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é segurança pública. Você se sente seguro aí na sua casa? Bom, já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto enquanto nos assiste, isso mesmo. Vai em frente à TV, faz um clique. Sua foto pode aparecer aqui hoje para todo o Brasil. Não esquece do seu nome e cidade, viu? Lembrando que estamos ao vivo, né? E seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Essa daqui, ó. Basta clicar em curtir. Curtindo a gente todo dia. Tem postagem nova para você se divertir, viu? Pode comentar, curtir, compartilhar, fazer o que você quiser. Coloca também na tela o WhatsApp, quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, segurança, pode nos mandar. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então olha só. Uma rotina de guerra em meio à disputa de traficantes pelo poder no Rio de Janeiro. Qual o limite da violência no Brasil? A cidade mais segura do país. Qual o segredo, hein? A tecnologia a serviço da proteção. Você vai conhecer o sistema de portaria remota. Em nosso quadro de moda, as tendências em sapatos para o verão. Tem ainda as principais notícias do dia para você ficar bem informado. O RF com você, é claro, está apenas começando. Está apenas começando e com muita informação para você aí de casa. Pode colocar na tela a previsão em Limeira, aqui interior de São Paulo. Olha, não choveu ontem, a previsão era de chuva, hein? Mínima 17, máxima de 32 graus, sol entre nuvens, muito calor, clima seco por aqui, tem que se hidratar bastante. Em Campinas também, muito sol por lá. Sem nuvem alguma, mínima de 18, máxima de 31 graus. Já em Conchal, mínima 17, máxima de 31 graus. Agora sim, as principais notícias. Um dos traficantes do Rio de Janeiro pode se entregar à polícia a qualquer momento. É a família dele que negocia a rendição. Ele estaria escondido na Floresta da Tijuca. Foram os parentes de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que procuraram a polícia. Segundo as informações, ele iria se entregar, mas recuou com a chegada das tropas federais. A polícia descobriu que Rogério chegou a fugir da Rocinha nos primeiros dias de confronto, mas retornou. Um taxista rendido por criminosos identificou o passageiro famoso. O relato do taxista dá conta que o indivíduo que estava ao seu lado tem as mesmas características físicas do Rogério. Só na tarde de segunda-feira, o Disque Denúncia recebeu 52 telefonemas de possíveis indicações da localização de traficantes. Até agora, 43 pessoas suspeitas de participação no confronto aqui na Rocinha foram identificadas. As buscas na mata, principalmente na Floresta da Tijuca, se intensificaram. Esta é a maior floresta urbana do mundo, com quase 40 milhões de metros quadrados. Uma área que daria para construir quase 5.000 estádios do Maracanã, com muitos acessos a diferentes bairros do Rio. Entre eles, comunidades dominadas por facções criminosas da Zona Norte e também bairros da Zona Sul, além do Morro do Vidigal. Quem costuma fazer trilhas por aqui conhece bem a região. Ele pode se usar disso para se esconder, inclusive em cavernas na floresta. Você tem várias trilhas que não são demarcadas oficialmente, então ele pode entrar por atalhos e se esconder embaixo de alguma região que jamais foi explorada por algum caminhante ou algum trilheiro. Hoje é o 5º dia de tropas federais na Rocinha. Mesmo assim, a normalidade não retornou e os moradores têm medo. Na favela aqui eu sou cega e muda, não sei de nada. E daqui a pouco vamos falar mais sobre o Rio de Janeiro, inclusive é o assunto do dia, né? Segurança pública ou a falta dela, né? Agora um esquema de produção de dinheiro falso em Mogi das Cruzes. A qualidade da impressão era tão boa que dificultou a identificação. As notas eram impressas numa gráfica dentro de uma casa em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. 200 mil reais falsificados foram apreendidos no local. As notas se aproximam cada vez mais
da qualidade de uma verdadeira. Então está cada dia mais difícil identificar a falsificação. A investigação começou em São José dos Campos, a partir da denúncia de uma mulher que vendeu o celular pela internet e recebeu o valor em dinheiro. Todas as notas tinham a mesma numeração, por isso ela percebeu que caiu em um golpe. O papel, a tinta e os equipamentos eram de alta qualidade, o que dificultava a identificação da fraude. Para desbaratar a quadrilha, a Polícia Federal cumpriu 26 mandados em São Paulo, São José dos Campos e Guarulhos. Além da falsificação, os criminosos tinham um esquema de distribuição do dinheiro. Eles mandavam as notas para outros estados e cobravam uma nota de verdade por 5 impressas na gráfica. Esse pessoal estava remetendo cédulas pelos Correios, inclusive para fora do estado, para Rondônia, Paraíba, Rio de Janeiro. Nós identificamos remessas e apreendemos. Impressionante mesmo, enganaria aí qualquer pessoa, né? E a polícia recuperou os objetos furtados do castelo do cantor José Rico. Eles estavam em um conjunto habitacional aqui de Limeira. Um trailer, um bug, um triciclo, violões, sapatos e objetos pessoais do cantor José Rico. E tanto sofrer. Foram encontrados em um conjunto residencial de Limeira, no interior de São Paulo. Ninguém foi preso. Tudo havia sido roubado da casa do cantor na semana passada. Segundo a polícia, ainda falta encontrar alguns pertences, como uma Brasília, fabricada no ano de 1974, e um disco de ouro. A casa, conhecida como Castelo, era a residência de José Rico, que morreu em 2015. Mesmo com 100 quartos, atualmente ninguém mora lá. Apenas funcionários cuidam da manutenção da casa. Ao lado de milionário, José Rico vendeu mais de 30 milhões de discos desde a década de 70. Pouco antes de morrer, aos 68 anos, fazia em média 170 shows por ano. E o concreto usado para fazer pilares de um prédio caiu do 50º andar no centro de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, e atingiu vários veículos estacionados ao lado da construção. Já em São Paulo, um muro caiu sobre veículos. Uma moradora flagrou o momento em que o cimento de uma obra em construção cai do 50º andar. O prédio vai ser o maior do Brasil, com 81 pavimentos. A avenida na região sul de Balneário Camboriú, litoral catarinense, ficou tomada de concreto e poeira depois do acidente. Foi um estouro horrível. Foi a sujeira que caiu por tudo quanto foi canto. De acordo com a construtora, o acidente aconteceu durante a concretagem do 50º andar, quando a base da estrutura não suportou o material que acabou vazando. Isso acabou com a pressão atingindo as bandejas, as estruturas de madeira ao redor do prédio, e tudo veio abaixo. Ninguém ficou ferido. A prefeitura pediu adequações imediatas para a obra, mas o Ministério Público de Santa Catarina vai investigar o acidente. Tem que ser feito alguma coisa. Primeiro por parte do município, que deverá investigar e deverá saber por que ocorreu este caso e quais são as seguranças que tem para que o fato não volte a ocorrer. Então, imediatamente, deveria o município exigir o embargo da obra e verificar toda a condição de segurança. Em São Paulo, uma câmera de segurança flagrou um muro de uma construção desabando em cima de 8 carros. Placas enormes de concreto afundaram o teto dos veículos. O entulho ficou espalhado na calçada e na rua. Por sorte, não havia ninguém nos veículos, nem passando pela calçada. Que perigo. E os bancos privados estão de olho nos clientes que pretendem financiar imóveis. Isso depois que a Caixa Econômica Federal anunciou novas regras para a venda de imóveis usados. Olha só. Pela nova regra, só será possível financiar 50% do valor total do imóvel. Antes eram 70%. A medida vale para novos contratos de imóveis usados. A Caixa Econômica quer priorizar investimentos em construções novas. Segundo a Associação Brasileira, que reúne empresas que vendem imóveis, o número de lançamentos como esse, de janeiro a julho deste ano, subiu 9,4%, enquanto que as vendas nesse mesmo período permaneceram praticamente estáveis. A crise é forte, pegou todo mundo, ninguém tem tantos recursos, apetite ou ânimo para poder comprar um imóvel e se comprometer por um bom tempo pagando aquela prestação.
O economista explica que imóveis usados são geralmente mais baratos que os novos. Então vale pesquisar as condições de pagamento em outros bancos e financiadoras antes de partir para apartamentos na planta. E você tem bancos privados que, dependendo da condição, conseguem até financiar um pouco mais ou ter até uma condição melhor de fornecer esse crédito. O financiamento depende do valor do imóvel, da renda do comprador e até da relação entre cliente e banco. Mas, em regras gerais, para o crédito ser aprovado, a parcela não deve comprometer mais do que 30% do orçamento mensal da família. Nos primeiros 6 meses deste ano, foram financiados 99 mil imóveis no país, queda de 16% com relação ao mesmo período do ano passado. Marcos é especialista em venda de apartamentos na planta. Ele explica que a opção é boa para quem não tem muito dinheiro para o investimento inicial. Entre 30% a 40% do valor do imóvel é parcelado durante os anos de construção e o restante é financiado após a entrega. A preferência de comprar na planta está por você conseguir ser mais fácil para você chegar ao seu objetivo e não entrar num financiamento ou numa dívida ainda maior. E olha só, os pamonheiros de Goiás estão dependendo do milho aqui de São Paulo. É que a seca prejudicou a produção por lá. Pamonha na palha, assada, chica doida. É com essas delícias que o Eronildo garante a renda do mês. Já são 24 anos trabalhando com milho, mas há tempos ele não via as espigas tão caras. A pamonha ano passado estava R$ 6,50. E a mão de milho ano passado estava em torno de 18, 19, 22 reais. E esse ano nós estamos vendendo a pamonha a R$ 7,00 e o milho está em torno de R$ 40 a mão. Ironildo se esforça para não repassar o aumento para o consumidor. Mas o lucro que é bom acabou ficando como uma pamonha, digamos assim, amarrado que só. A seca foi a responsável para que várias lavouras de milho se perdessem aqui no estado. E com isso a produção reduziu mais de 50%. Agora, boa parte do milho é trazida de São Paulo, que faz com que o preço aumente. E o pior ainda, a qualidade das espigas nem é tão boa assim. O pessoal vai buscar mais longe, busca de São Paulo, busca no interior de Goiás mais longe e aumenta o preço. Por causa do frete, a qualidade cai também. Pouco milho no mercado e ainda tem os gastos para trazer o produto de outros lugares. Então, apenas Ceasa, o preço também está puxado. A mão de milho, que são 60 espigas, varia de R$ 35 a R$ 40 reais, só mesmo quando chover para melhorar. Mas normalizar a produção no estado só lá para dezembro. Esse ano está um ano bem atípico, acima do normal, devido a essa crise hídrica, né, a falta de água, não só para a produção do milho, mas a gente está observando vários municípios com um problema de abastecimento nas próprias cidades e aí automaticamente isso prejudica de uma forma bastante considerável a produção do milho. Aliás, para quem trabalha com pamonha, chuva é o segredo do negócio. Primeiro, para ter mais milho. A vida de pamonheiro é isso aí, fica torcendo para chover todo dia. Porque na chuva, além do milho melhorar o preço, fica bem barato, a gente consegue lucrar nessa época. Segundo, porque é na chuva que se vende mais. Embora, para muitos goianos como eu, o tempo não faz muita diferença para comer pamonha. É boa todo dia. Então, só não pode mesmo é faltar o milho. É uma delícia mesmo, né? E o Tocantins é o estado onde mais caem raios no Brasil. A explicação para isso, está no tipo de nuvem mais comum por lá. Quase 20 raios por quilômetro quadrado todos os anos caem no Tocantins. O estado é o mais atingido por raios, segundo o levantamento feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós temos muita intensidade. A nuvem que produz chuva na nossa região, ela tem característica de tempestade e com ela traz as descargas elétricas. Mas afinal, quais são os prejuízos provocados por essas descargas elétricas? Na região onde o raio cai, numa área próxima à região onde está ocorrendo os raios, né? Existe uma variação do campo eletromagnético muito grande ali. Essa variação do campo eletromagnético, ela faz gerar corrente na rede elétrica. Os danos vão muito além das perdas materiais. O Brasil é atingido por cerca de 80 milhões de raios todos os anos. Desses, pelo menos 300 acertam pessoas. E uma em cada 3 acaba morrendo. No ranking, o Tocantins vem seguido de Amazonas e Acre. São Paulo, o estado mais populoso do país, aparece na 10ª posição.
Já a cidade com maior frequência é Santa Maria das Barreiras, no Pará, onde caem 44,3 raios por quilômetro quadrado por ano. Que nós sabíamos que tem grande intensidade de descargas elétricas no nosso período chuvoso, principalmente, nós sabíamos. Só não sabíamos que éramos o primeiro da região norte e do país. E tem crescido no país uma modalidade de empréstimo para investimentos no próprio negócio. É o microcrédito, olha só. Bolo de chocolate, mousse ou pudim de leite, obras de Dona Rena. E a receita ela não esconde de ninguém. Ter força e determinação, né? Eu falo resultado é gradativo, não é de uma vez. Você vai ver resultado para você depois de alguns anos. Com essa determinação, ficaram para trás o desemprego e o aperto para pagar as contas. A boleira assumiu o comando do próprio negócio, fez cursos, se planejou e hoje se desdobra para dar conta de tantas encomendas. Para investir, contou com crédito financeiro que usou para comprar ingredientes e equipamentos. Valor simbólico hoje, R$300, e que eu comprei lingerie e mais chocolate. Então eu consegui conciliar as duas coisas, eu vendia o doce e vendia a lingerie. O dinheiro veio de uma reunião com o Fábio, diretor financeiro de um banco popular que oferece microcrédito para pequenos empreendedores. Os empréstimos são em média de R$2.000 e só podem ser utilizados para investimento no próprio negócio, seja qual for a área de atuação. Entre as vantagens estão as taxas, juros que variam entre 2% e 4% ao mês. Atrativo se comparado com os mais de 7% oferecidos no empréstimo de financeiras ou os 12% cobrados no cheque especial. Além disso, há pouca exigência para liberação. É preciso já atuar na área há pelo menos 6 meses. À medida que o negócio se desenvolve, é possível renovar o empréstimo. A Dona Rena, sempre que precisa, recorre ao crédito solidário. Eu penso em mudar para um lugar maior, ter uma cozinha, né, própria, porque exige isso daí. A baixa inadimplência facilita novos empréstimos e põe no mercado empresários preparados para crescer. Ele pode até gerar uma ocupação. Quando a gente fala ocupação, é que de repente o filho, a esposa pode ajudar ele na gestão do seu negócio, né? E ele caminhando bem, ele pode chegar a gerar uma vaga formal de emprego também, né? Esse é o objetivo, né? Bom, essas foram as principais notícias do dia. E seguindo então o RF com você, agora eu tenho um recadinho muito importante para você aí de casa. Então vem comigo. É isso aí, aproveite, ligue e compre o Forte Organ. Melhore a sua vida, o seu relacionamento. Bom, para dar início ao nosso assunto, nós vamos entender melhor um caso muito recente de violência. A disputa de traficantes pelo poder na favela da Rocinha. O clima por lá é de guerra e os moradores de bem estão no meio, claro, do fogo cruzado. Um exército de criminosos armados para a guerra. No mesmo território, uma gangue rival que resiste. Entre eles, mais de 100 mil moradores reféns. Uma das maiores comunidades do Brasil assiste há uma semana ao confronto entre homens chefiados por 2 traficantes, agora rivais. Um deles é Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha. Ele comandou o tráfico na comunidade por anos e desde 2011 está num presídio federal de segurança máxima em Rondônia. O outro é Rogério Avelino, o Rogério 157. Ex-segurança e braço direito de NEM, Rogério teria roubado o lugar dele na comunidade. Domingo passado, mesmo preso, NEM dá as ordens. Ordena que 70 homens ocupem a Rocinha para retomar pontos de venda de drogas. Mas não só. A segunda ordem era executar o inimigo. Imagens registraram o momento em que o bando de NEM invade a comunidade. Neste outro flagrante, traficantes fogem pela mata.
Os tiros não param. Carros e motos ficam destruídos. Nas paredes das casas, as marcas dos confrontos. Este poste foi atingido tantas vezes que ameaça cair. Com medo, moradores se recusam a falar. Pode falar não. No táxi, dezenas de buracos de bala. O taxista, que mora na Rocinha, se arrumava para sair e pegar um passageiro quando o tiroteio começou. Foi 1h30 direto de tiroteio e eu pensando no carro. Falei, o carro já era. O grupo está numa das principais ruas da comunidade e passam armados em frente a 2 viaturas da Polícia Militar da UPP da Rocinha, Unidade de Polícia Pacificadora. O porta-voz da corporação diz que os PMs não reagiram para evitar consequências ainda mais graves. Ao não entrar em confronto direto com aqueles marginais, eles realmente fizeram uma escolha no terreno e por não realmente envidar esforços num combate armado, que poderia ter realmente um policial militar como vítima, uma vez que eles estavam em quantidade numérica inferior, e também vítimas colaterais. Poderíamos ter ali moradores atingidos com grande probabilidade de morte, uma vez que os marginais estavam fortemente armados. A ordem de recuar teria sido dada pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Pezão afirmou que não autorizou a invasão da PM para evitar confrontos que colocassem a vida dos moradores em risco. O comandante-geral da PM chegou a assumir que houve falha dos órgãos de segurança para impedir a invasão, já que o setor de inteligência tinha conhecimento de que a ação poderia acontecer. Nós tínhamos informações de inteligência que circularam, inclusive, nas redes sociais, mas não tínhamos dados concretos relativos a isso. Se os setores de inteligência sabiam, por que a invasão não foi evitada? Para o especialista em segurança pública Robson Rodrigues, as informações deveriam ter sido repassadas com mais agilidade para o serviço de inteligência da polícia. Houve sim uma falha de conexão entre a inteligência no nível federal, porque isso acontece no presídio federal. O que a Polícia Militar ia conseguir com esses dados? Como ela conseguiria estar dentro de um presídio federal para coletar esses dados de primeira mão e poder se antecipar a esse fato? Durante toda a semana, a polícia fez operações na Rocinha para prender traficantes. Um dos comparsas de NEM foi capturado. Na sexta-feira, uma nova guerra. Ainda era manhã, quando os tiroteios recomeçaram. Criminosos do bando de Rogério 157 tentaram fugir pela mata, na parte mais alta da Rocinha. Enquanto isso, para despistar a atenção da polícia, os comparsas do traficante atearam fogo num ônibus que passava por São Conrado. Dentro da comunidade, desespero entre os moradores, que não podiam sair de casa. Vias que passam próximas à Rocinha e que ligam bairros da Zona Sul à Barra da Tijuca, regiões nobres da cidade, foram fechadas. Motoristas ficaram presos sem saber o que fazer. Uma região inteira e importante da cidade simplesmente parou. Você quer voltar para casa nesse... Tá difícil, muito difícil. A guerra na Rocinha colocou em conflito o Estado e a União. Depois do governador dizer que não haveria necessidade de apoio das Forças Armadas, a Secretaria de Segurança do Estado pediu que as tropas federais patrulhassem mais de 100 pontos da região metropolitana. Para dar fim ao impasse, a ação com as tropas federais foi retomada. Só depois do tiroteio de sexta-feira, um gabinete de crise foi montado. O ministro da Defesa ordenou o cerco imediato à Rocinha. Raul Jungmann comparou a segurança do Rio
com um paciente em estado grave. Você tem um doente na UTI e ele tem fraturas múltiplas e uma hemorragia interna, mas ele tem também uma cirrose. O que é que a gente vai cuidar primeiro? De segurar aquela hemorragia ou da cirrose? Você tem toda a razão. A cirrose é o estrutural, a hemorragia é a urgência. Nós estamos trabalhando, evidentemente, sobre a urgência, mas também estruturalmente. E o Exército ocupou a Rocinha. Com um efetivo de 950 militares e 10 blindados. Em fila, os soldados avançaram pelas ruas do morro. A senhora se sente mais segura? Né? Vamos esperar. No mesmo dia, foram registrados ainda mais confrontos, envolvendo PMs em pelo menos outras 4 comunidades do Rio. Mas, afinal, o que desencadeou toda essa batalha no Rio de Janeiro? Segundo as investigações, a gota d'água foi quando Rogério começou a perseguir familiares de NEM. Entre eles, Danúbia Rangel, mulher do traficante. Danúbia, de 33 anos, é conhecida como a xerifa da Rocinha. Sempre chamou atenção pela personalidade forte e pela beleza. Corpo malhado, silicones nos seios, cabelos compridos e loiros. Ela nunca fez questão de ser discreta. O delegado Carlos Augusto Nogueira foi quem investigou a ação da quadrilha de NEM na Rocinha. Chegou até Danúbia, seguiu os rastros dela por muito tempo. A vaidade dela facilitou com que nós a investigássemos, porque ela saía muito da comunidade para gastar o dinheiro do tráfico. Ela usava um shopping perto da Rocinha para comprar suas joias, frequentava salões de cabeleireiros. Nesta foto, ela exibe um colar com um cifrão. Aqui, a letra N, em homenagem ao marido NEM. No auge da ostentação, ela postou fotos de um passeio de helicóptero feito pelo casal no Rio. Danúbia ganhou o apelido de xerifa, porque, assim como o marido, era autoritária ao extremo. Ela decidia os shows da comunidade, ela escolhia alguns cantores que cantavam na comunidade. Xerifa porque ela dava ordens, ela humilhava algumas pessoas que faziam transporte alternativo, como eu citei anteriormente, mototáxi, as vans. Então ela tinha um temperamento muito forte e o temperamento associado ao companheirismo do NEM fazia com que ela fosse muito temida. Danúbia é casada com NEM há mais de 10 anos. O casal tem uma filha. Danúbia também teve outra filha, fruto de uma relação anterior com outro traficante. A menina morreu aos 14 anos de pneumonia. Presa em 2014, Danúbia foi condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa, por levar e trazer informações do traficante para o bando. No entanto, ela conseguiu um benefício para cumprir a pena em casa, para cuidar da filha pequena, alegando que o pai já estava preso. Com o benefício, ela desapareceu. Agora está foragida. Mesmo assim, continua a se exibir nas redes sociais. Em maio deste ano, ela postou uma foto de biquíni e óculos de sol. Em outro registro de junho, aparece dentro da água. A mulher do traficante tem até fã-clube. Virar celebridade do crime, né? Que pena. E vendo esse cenário de guerra no Rio de Janeiro, muita gente imagina que o Rio é a cidade mais violenta do país, não é? Mas não é mesmo. Não, viu, gente? Nossa produção fez o levantamento que você vai acompanhar agora comigo. O ranking das cidades mais violentas do país. Olha só, coloca na tela. Isso aqui são números de homicídios, viu? Primeiro lugar no ranking, Altamira, Pará. Segunda cidade colocada, Lauro de Freitas, situada na Bahia.
Terceira colocada, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Em quarta colocação, São José de Ribamar, Maranhão. Quinta cidade, Simões Filho, da Bahia. Muitas cidades localizadas no Nordeste, a maioria, por sinal. Sexta cidade colocada nesse ranking da violência, Maracanaú, Ceará. Sétima cidade, Teixeira de Freitas, na Bahia. Oitava colocada, Piraquara, Paraná. Nona colocada, Porto Seguro, também na Bahia. E a 10ª colocada desse ranking, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Se você mora em uma dessas cidades, pode nos mandar um comentário, viu? Está crítica realmente a situação? E um estudo da Universidade de São Paulo, realizado durante 6 dias, em agosto, agora que passou, identificou o perfil das vítimas de violência no país. Nesse período, foram analisados, 1.195 homicídios no Brasil. E o resultado, vamos ver agora, aqui na tela. Olha só o perfil dessas vítimas da violência. 89% das vítimas são homens. Os jovens entre 18 e 25 anos são as principais vítimas. Negros correspondem a 2/3 das vítimas em que a etnia é informada. A maior parte dos crimes ocorre à noite. O fim de semana concentra um grande percentual dos casos e sempre à noite, né? 81% morrem vítimas de arma de fogo, quando a arma é informada, é claro. E em 15% dos casos, o autor do crime conhece a vítima. Essa pesquisa, então, foi realizada pela USP, a Universidade de São Paulo, que mostra aí o mapa da violência, o perfil das pessoas que morrem hoje vítimas da violência aqui no nosso país. E daqui a pouco vamos mostrar também as cidades mais pacíficas. Muitas se concentram no estado de São Paulo, no interior paulista. Inclusive, vamos mostrar uma matéria da cidade que registra menos homicídios. Essa está localizada no estado de Santa Catarina. Ainda hoje também, a nossa repórter Larissa Israel foi conhecer métodos para se proteger, os equipamentos mais modernos para se instalar em casas e condomínios. Temos um trechinho, produção? Nós vamos mostrar para vocês como funciona a portaria de 7 condomínios que estão localizados aqui na região de Araras. Esses 2 porteiros, eles comandam, mesmo à distância, a entrada e a saída. Portaria, bom dia. É isso aí, daqui a pouco, depois do intervalo, vamos mostrar então a lista aí das cidades mais seguras, mais pacíficas e essa matéria especial do dia da Larissa Israel. Agora eu tenho um recadinho para você aí de casa, como o Marcos Vitality todos os dias. Bom, dando sequência aí ao assunto do dia, segurança pública, já mostramos aqui o quadro, as 10 cidades mais violentas do país, a maioria está localizada no Nordeste aqui do Brasil. Agora então vamos para as cidades mais pacíficas. Vamos lá, onde as pessoas têm mais paz para se viver, né? Primeiro lugar, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A segunda também fica em Santa Catarina, Brusque. Terceira colocada do ranking, Americana, ao lado aqui de Limeira, interior de São Paulo. Quarta colocada no ranking de cidade mais pacífica, Jaú, interior paulista também. A quinta é Araxá, Minas Gerais. Vamos agora para a sexta colocada nesse ranking de cidade mais tranquila, com menos homicídios. Botucatu, também localizada no interior de São Paulo. Bragança Paulista, interior também. Jundiaí, Conselheiro Lafaiate, Minas Gerais. E por último aí nesse ranking, Teresópolis, Rio de Janeiro. A título de curiosidade, Limeira, a cidade onde eu moro, está em 18ª colocação nesse ranking de cidades mais seguras. A fonte é do Sistema de Informações sobre Mortalidade aqui do país. Bom, mostramos então a cidade mais segura, né? Então vamos conhecer ela, Jaguará do Sul. Vamos lá. Na beira do lago, a vida segue na mais absoluta paz.
Cercados pelo verde, os moradores praticam exercícios de manhã cedo. A colonização alemã é uma das marcas dessa cidade no norte de Santa Catarina. Apesar dos 170 mil habitantes, Jaraguá do Sul ainda conserva o clima de cidade pequena. Eu não vejo homicídio, não vejo invasões de casa, nada. Tranquila e segura, Jaraguá do Sul foi apontada como a cidade mais pacífica do Brasil, entre aquelas com mais de 100 mil habitantes. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, foram apenas 5 homicídios e uma morte violenta com causa indeterminada em 2015, ano base do estudo. A taxa de 3,1 homicídios para cada 100 mil habitantes é a menor do Brasil. Só para comparar, na cidade mais violenta do país, Altamira, no Pará, a taxa de homicídios foi de 105,2 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, uma taxa quase 34 vezes maior do que a registrada em Jaraguá do Sul. Já que é aqui que eu moro, que crio meu filho, fico bem feliz. Eu nunca tive medo ou receio de andar à noite. A gente se sente muito seguro. Se tiver que sair 1 da manhã para ir na farmácia, tranquilo. Matheus tem 21 anos e faz faculdade à noite. Assim como muitos colegas, ele vai e volta de ônibus todos os dias e nunca soube de um assalto. De onde eu desço do ônibus até a minha casa dá em média de 1 quilômetro. Eu vou com o celular na mão, né? Ou teclando às vezes no celular. A amiga dele, Beatriz, conta que o clima também é de paz nos bares e casas noturnas. As baladas aqui é bem tranquilo, pelo menos às vezes que eu fui, nunca teve uma briga. Mas os baixos índices de criminalidade não significam que a polícia não tenha trabalho. A palavra-chave é prevenção. Os policiais fazem batidas de surpresa em bares no centro da cidade. Revistam suspeitos à procura de armas e drogas. Considerando que bares e similares acabam aglutinando algumas pessoas com passagem, usuários, enfim, a gente acaba dando uma atenção especial para isso. Ainda assim, nada que se compare aos grandes centros. O tráfico de drogas não é de grande monta, né? Geralmente é médio, e talvez seja esse um dos motivos do sucesso da baixa criminalidade no município. Acompanhamos o atendimento na Delegacia Central de Jaraguá do Sul. Tem dias em que a sala de espera fica assim, praticamente vazia. E as denúncias, quando existem, raramente se referem a casos de violência. Dona Márcia, por exemplo, veio registrar queixa contra uma empresa de seguros. Se negam a me prestar a informação necessária. Seu Valmor fez questão de denunciar uma obra mal sinalizada. Ele passou por ela sem saber e sujou o carro de piche. Eu faço questão de registrar esse tipo de coisa para que não ocorra com outras pessoas esse transtorno que está ocorrendo com a gente. A bicicleta é o principal meio de transporte da Joana, de 14 anos, que mora num bairro distante do centro. Ao meio-dia, ela volta da escola sem grandes problemas. A única coisa que, tem que cuidar muito é com o trânsito. Olhar para o lado, olhar para o outro, ver se está vindo carro, é a única preocupação que eu tenho. Quem vive na zona rural desfruta de uma vida calma, simples e saudável. Seu Lenoir cria animais para consumo da família. Segurança é a última das preocupações. A gente dorme muito bem, vive muito bem. Na nossa propriedade aqui nunca houve assalto, nunca houve violência assim. Dá para deixar a porta aberta? Dá para deixar a porta aberta, tranquilo. Polícia e justiça trocam informações o tempo todo. Sem aviso prévio, a Polícia Militar faz rondas para verificar se os condenados que cumprem pena em regime aberto estão em casa entre 10 da noite e 6 da manhã. É o caso deste homem que foi preso por assalto à mão armada. Ele já cumpriu parte da pena em regime fechado. Há 3 anos, foi autorizado a sair para trabalhar.
e tem que passar as noites em casa. Isso tem um efeito muito interessante, porque ele sabe que está sendo fiscalizado. Hoje são aproximadamente 200 presos que a Polícia Militar faz essa fiscalização, não todos naturalmente ao longo de um único dia, mas sim, por amostragem, a maioria deles são fiscalizados ao longo de todo o mês. A população de Jaraguá do Sul também é muito atuante no sistema prisional. Regulado por lei federal, o chamado Conselho Comunitário Penitenciário não sai do papel em muitas cidades do Brasil. Mas aqui, o Conselho fiscaliza de perto o presídio regional, que abriga 500 detentos. O Conselho promove melhorias na infraestrutura. As instalações nem de longe lembram um presídio comum brasileiro. E 1/3 dos presos trabalha dentro da unidade, graças a parcerias fechadas com empresas da região. O diretor do presídio diz que o Conselho Comunitário tem papel importante para a ressocialização dos detentos. Ajuda muito, né? A última rebelião aqui foi em 2010. Faz um bom tempo que não tem nada, né? A partir do momento que a gente dá educação e trabalho dentro do presídio, obviamente as chances deles lá fora são maiores de retomarem suas vidas e menores de caírem na criminalidade. Outros fatores contribuem muito para a baixa criminalidade. Jaraguá do Sul tem um dos menores índices de analfabetismo do país. E mais de 98% das crianças e jovens com idades entre 6 e 14 anos estão na escola. O índice de desemprego também é baixo. A cidade tem grandes indústrias que absorvem boa parte da mão de obra disponível. São vários fatores que incidem, né? Mas ter emprego, ter educação, com certeza vai ajudar que a violência, se não ela não se torne inexistente, mas um nível bem baixo, né? Solange é funcionária de uma fábrica de motores há 11 anos. No dia a dia, lida com máquinas pesadas que são exportadas para o mundo todo. Um trabalho altamente especializado. É uma dedicação total ao trabalho e você tem que gostar daquilo que você faz. Fim do expediente. Os operários vão para casa depois de quase 9 horas na empresa. Solange mora a 10 quilômetros do trabalho e vai de moto. Com a água quente e o chimarrão preparado, o marido, hoje aposentado, espera Solange no apartamento de 2 quartos que eles compraram no início do ano. O casal veio do Paraná 2 décadas atrás em busca de uma vida melhor. Eu sempre falo para os meus filhos assim, né, que quem quer ser alguém na vida tem que estudar. Ninguém vai te dar nada de mão beijada. Então você tem que correr atrás, né, estudar, para poder ser alguém na vida, né? Eu vejo a mãe dele, por exemplo, né? Fez faculdade e está onde está hoje. Solange vai para a cozinha. Hora de preparar um bolo de chocolate para o filho do casal que está chegando da escola. Lucas tem 16 anos e passou no concurso mais disputado de Jaraguá do Sul. Eram 1.450 candidatos para 160 vagas. Ele foi selecionado para o curso de formação profissional oferecido pela empresa onde Solange trabalha. É uma chance para ele, na vida dele, para o futuro dele. E para mim é um orgulho ele ter conquistado isso. Serão 2 anos de estudos e ao final do curso a empresa garante emprego para todos os alunos. Isso é uma oportunidade muito grande para o meu futuro e para mim mesmo. Eu vou conseguir assegurar um emprego para mim e um futuro muito bom. Na cidade mais pacífica do Brasil é assim. Os moradores fazem planos para o futuro sem medo da violência.
Olha, dá até vontade de morar em Jaraguá do Sul, hein? Bora pra lá? Não dá, né? Tem que ficar aqui em Limeira. Bom, e estamos falando de segurança e agora você vai ver como a tecnologia pode ajudar no controle de acesso em prédios e condomínios. Você já ouviu falar sobre portaria remota? Não? Pois bem, a Larissa Israel foi conhecer e vai mostrar pra gente agora. A portaria desse condomínio ficou assim, vazia. O motivo? Trazer mais segurança aos moradores. Ficou confuso? É que com a ajuda da tecnologia, o porteiro fica distante do prédio. Monitora quem entra e quem sai à distância, através da tela de um computador. Esse sistema, que vem ganhando força no Brasil, leva o nome de portaria remota. Portaria remota, ela veio realmente para revolucionar a questão de portarias de condomínios, né? Os condomínios hoje residenciais, né, prediais, né? Nós trabalhamos com a tecnologia, nós automatizamos todos esses condomínios e nós deixamos eles completamente mais seguros, né? E além da segurança, a gente faz a redução de custos. Por exemplo, né, se a gente tiver aí um condomínio de 30 apartamentos hoje, uma portaria, ela trabalha portaria humana, em torno de R$18 mil. Hoje a nossa portaria ela vai custar em torno de 7,5. Essa sala é totalmente monitorada e o acesso é restrito. Mas nós vamos mostrar para vocês como funciona a portaria de 7 condomínios que estão localizados aqui na região de Araras. Esses 2 porteiros, eles comandam, mesmo à distância, a entrada e a saída. Portaria, bom dia. Na prática, funciona dessa forma. A visitante aperta o interfone, se identifica. Em seguida, o porteiro liga para o morador e só depois da autorização é que o porteiro, que fica dentro da base, libera o acesso. Segundo a empresa, um método que proporciona ainda mais segurança e tranquilidade para todos que vivem no condomínio. A gente chama de blindagem, né? Nós conseguimos blindar todo o condomínio. Então, tudo que o condomínio já tem de segurança, por exemplo, uma cerca elétrica, né? Um alarme do condomínio, nós conseguimos incorporar no nosso sistema. Então, além de eu fazer a blindagem do condomínio, eu torno ele muito mais seguro, porque o nosso porteiro, ele não tem autonomia de liberar ninguém. Ou seja, quando um morador, um visitante chega lá no condomínio e ele aperta o interfone, o porteiro, portaria, boa tarde, aí a gente liga para o morador, só depois da autorização desse morador é que o porteiro remoto faz a liberação. E toda essa ligação, ela é gravada. Então a gente tem todo esse cuidado, né, de estar gravando realmente para mostrar para o morador que foi ele que fez a liberação. Então ninguém entra sem ser previamente autorizado no condomínio. Que a tecnologia vem ganhando cada vez mais força, isso a gente já sabe. E para esse sistema de portaria remota, ela é indispensável. Para os moradores entrarem no prédio, nada de chave. O acesso pode ser feito até mesmo pelo celular. Os pedestres, né, eles têm a entrada do tag, né, e ainda a entrada com o nosso sistema do QR Code, né. Esse QR Code, ele tem 16 mil combinações. A cada 1 minuto ele muda, né? Então nunca é a mesma entrada. O sistema de portaria remota já funciona nesse prédio residencial de Limeira, no interior de São Paulo. A base dos porteiros fica em Araras. E de lá eles comandam o acesso de quem entra e sai, até mesmo do nosso. Olha só. Portaria, bom dia. Oi, bom dia, Larissa da Rede Família, tudo bem? Tudo bem. Para a síndica do prédio, esse sistema funciona e foi instalado no condomínio por 2 motivos: economia e segurança. E a segurança já foi até colocada à prova por aqui, viu? O porteiro presencial ele pode ser rendido, um porteiro à distância não. E tendo esse monitoramento à distância 24 horas por dia, sem ter como a pessoa ser rendida, com certeza é mais seguro. Foi até evitado um provável problema, vamos dizer assim, porque eles têm treinamento, eles têm rapidez em agir caso tenha alguma suspeita. Então já houve, por 2 ocasiões, suspeita de algo e já foi sanado imediatamente.
tem outra forma, né? O melhor jeito realmente é se proteger. Bom, agora mais um recado muito importante para você aí de casa. Chegou a hora do nosso quadro de moda com a consultora Tati Medeiros. Ela é top, né? E atenção, mulherada, você vai conhecer as tendências em sapatos para o verão. Tá imperdível. Olha só. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Medeiros, consultora e produtora de moda. E olha, a gente já tá caminhando pro verão, né? Na verdade, as tendências já chegaram e o verão que logo mais tá aí. Gente, a gente vai falar um pouquinho de sapatos. E aí, vocês querem saber tudo que vai rolar nessa temporada? E sabe uma coisa super legal? A moda, ela tá mais democrática do que nunca. Então a gente tem para todos os gostos, todos os estilos. As cores estão dominando as prateleiras, tanto dos tons mais claros até o mais vibrante. E claro, o pretinho básico sempre tá com a gente, ó. Vamos começar um pouquinho falando sobre as sandálias com salto bloco. Gente, olha essa que linda. Então ela é flatform, mas tem esse saltinho bloco numa cor super vibrante que é o verde. O verde tá dominando também. Gente, é uma sandália que ela tem esse aspecto bem descolado, então pra gente usar num look durante o dia, ou se a gente quiser um sapato bem confortável pra noite, a gente também pode optar por ela, tá? E aí, vamos falar um pouquinho também sobre os tamancos. Olha esse. Esse daqui, gente, digamos que é uma mistura de high-low. Então, a gente tem a classe, o clássico do tecido bem acetinado. Também temos o laço. E para contrastar com isso, a gente tem esse salto tratorado, que também é uma super tendência, tá? Agora, para quem gosta de um salto pra noite, aquele bem poderoso, ó, não precisa ser aquele salto que a gente não consegue ficar muito tempo no pé. Então, aqui também tem um saltinho que ele é médio, não é tão alto, também é mais grosso e o mais legal é o metalizado. Gente, o metalizado, então, ele tá no verão com força total e a gente pode tirar aquele mito que é look só pra noite, hein? A gente pode usar à noite, mas também é um sapato super bem-vindo pro dia. A gente pode colocar com um look jeans, que vai quebrar todo esse glamour que ele tem de uma maneira mais despojada. Branco, sapato branco. A gente já vem acompanhando umas temporadas aí que o branco nos pés tá super em alta. E esse é um Scarpa bem clássico. Olha que lindo esse bico fino que vem para alongar a perna. Então, para quem quer ficar mais alta, essa é uma super dica, hein? Ó, o saltinho também não é muito alto, mas é um salto que já dá uma presença, dá uma postura. Então, branco pode colocar aí, que é uma tendência super legal pro verão. Vamos falar um pouquinho agora, gente, olha isso, do verniz. Então o brilho a gente já viu no metalizado que está em alta e agora o brilho no verniz, ele aparece também com força total e no tamanco. Ó, então a gente viu um tamanquinho flat, que é para usar durante o dia numa ocasião menos formal. E agora a gente tem esse super poderoso, que vai desde com um look com uma pantacura, uma saia midi, um look bem mais poderoso, tá bom?
Gente, voltando para os tons vibrantes, dá uma olhada nesse roxo. Maravilhoso, né? Então, é o Scarpan. Então, aquela modelagem que a gente já conhece, o formato que fica super legal no pé, dá aquela alongada na silhueta e aí vem de brinde essa cor super vibrante, né? Gente, isso foi só um pouquinho, porque as tendências estão cada vez mais chegando com força total e a gente vai falar disso com mais frequência. Então acompanhem, tá bom? Até mais! Obrigada, Eli. Gente, tempo corrido, pode colocar as participações aqui. Vou correr, se não der tempo, amanhã eu exibo pra vocês, viu? Pode colocar a produção, a primeira foto. Antônio de São Luís, Gonzaga, Maranhão. Beijão pra você, Antônio. Essa foto foi de ontem, hein? Roberto Tiros, Minas Gerais. Beijão pra você também. Zenaide de Belém de São Francisco, Pernambuco, com os filhos. Acredito que sejam os filhos dela. Próxima foto, o Caio Alves de Icó, Ceará. Níver do Caio, parabéns. Curta muito o seu dia, Caio. Beijão pra você. Lucas Chaves de Natividade, Rio de Janeiro. Já deu? Sérgio de Itupiranga, Pará. Não temos mais tempo, a produção tá falando encerra, amanhã eu mostro a sua foto, viu? E eu fico por aqui. Amanhã, notícia boa é que amanhã tem mais. Fiquem com Deus.